Essa questão de inteligência emocional, ela é crucial e fundamental para a liderança. Por quê? Quando a gente fala de preparar líderes para usar a inteligência emocional, eu vejo o seguinte: primeiro a gente tem que ver os líderes como seres humanos. Muitas pessoas estão em posição de liderança, mas elas não são líderes. A maioria. Eu trabalho há 35 anos dentro de organizações, já passaram por mim milhares e milhares de lideranças. Grande parte das pessoas não eram líderes. Eles eram pessoas que chegaram ali como o quê? Como por cargo, por questões de confiança, ok? Por questões de competência técnica, ou porque não tinha outra pessoa melhor. Basicamente é isso. E tinha uns jabutis em cima da árvore. Sabe o que é um jabuti em cima da árvore? Quando você encontra um jabuti em cima da árvore, você pergunta assim: ué, um jabuti não sobe em cima da árvore. Óbvio que não, alguém pôs. Nas empresas também tem um monte de gente assim. Você fala: como é que essa pessoa chegou no cargo de gerência, supervisão, até de direção? Alguém pôs. Em empresas familiares isso é muito comum, ok? Então, quando a gente fala de liderança e fala de inteligência emocional, primeiro a gente tem que entender que as pessoas que estão ocupando cargos de liderança, muitas vezes elas não estão preparadas e não foram preparadas para isso. E no Brasil isso é muito fácil de ver, porque nós não fomos preparados emocionalmente para a vida. Então, quando eu falo para as lideranças sobre inteligência emocional, eu poderia falar horas e horas, mas eu vou trazer alguns pontos que eu considero mais críticos, especificamente no nosso país. Primeiro, que nós somos oriundos de um país infantilizador. Começa por aí. Tá? A estrutura nossa de política, de governo, de liderança, de escola, de pais, de pessoas que estão no poder, é sempre no sentido de infantilizar. Quando a gente está na escola, muitas vezes você vai para o seu lugar e obedece. Quando você vem para a empresa, eu quero saber qual que é o meu lugar, a quem que eu vou obedecer. No fim das contas, nós estamos sempre esperando alguém dar a direção para nós. Então, essa infantilização no Brasil, ela é histórica, ela é, vamos dizer, ela está encronhada na cultura nossa e no modelo mental que a gente tem de liderança. Então, na liderança, eu agora tenho poder, o outro obedece a mim. Então, a visão que a gente tem sempre é de obediência. Então, a relação de poder é uma relação de eu mando e alguém obedece. Muito bem, então esse é o primeiro erro do ponto de vista de inteligência emocional. O papel da liderança não é necessariamente esse. O papel da liderança mudou. Num mundo onde você tinha estabilidade, você tinha previsão, você tinha domínio das coisas, domínio dos fatos, dos números, dos argumentos, inevitavelmente você tem um mundo mais estável. Isso é o mundo antes da internet. A internet transformou completamente o mundo, porque ela democratizou a informação e deu acesso a todos. À medida que você tem acesso a todos, você não tem mais controle do conhecimento. Então, o que você tem como controle? As condições pela qual você usa o conhecimento. E onde está o conhecimento? Espalhado nas pessoas. Então, a maneira de liderar, efetivamente, ela mudou. Ela não pode ser mais a mesma. Não é controlando o outro e o outro obedecendo a mim. É simplesmente entendendo o outro e tendo a capacidade de trazer o melhor do outro para fora. E quem é que sabe fazer isso? A maioria não sabe fazer, porque não fizeram com ele. As pessoas que estão em posição de supervisão, as pessoas que estão em posição de gerência, elas não sabem fazer isso com os outros, por quê? Porque elas não foram treinadas. Por quem? Pelos seus superiores anteriores. Então é óbvio, e eles não têm culpa. Eu sempre falo assim: eu não sei liderar. Você não sinta mal em não saber liderar, não há problema nenhum. Nós não temos uma escola onde a gente vem ensinando as pessoas a liderarem. A gente tem uma escola ensinando as pessoas a obedecerem. E agora você está numa posição de liderança e você quer que os outros obedeçam. É natural, mas você está vendo que não funciona. Não funciona mais. As pessoas não se sentem confortáveis, as pessoas não se sentem expandidas, quando elas estão presas a alguém que vai determinar o que ela tem que fazer. Não dá. Agora, é óbvio que a liderança, ela precisa entender o estágio das pessoas. Mas eu sempre começo a dizer o seguinte: antes de você entender o estágio do seu time, das pessoas, você tem que entender o seu estágio. Todo o processo de liderança e de inteligência emocional começa com o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não tem jeito. E eu digo para você, a maioria das pessoas não se conhece. E muitas pessoas ainda têm medo de se conhecer. Eu tenho um curso, que é o único curso que eu dou público.
chama Flua, que é um programa de redesenho dos padrões que a gente fez ao longo da vida. Você muda os padrões. Então é um programa que trabalha questões emocionais, modelo mental, clareza e expansão da consciência. Muitas pessoas têm medo de vir para o Flua porque tem medo de se autoconhecer. O ser humano muitas vezes tem medo de se autoconhecer. O que eu vou encontrar lá dentro de mim que eu não vou dar conta, que eu não vou suportar? Então, o processo da liderança e a inteligência emocional, a conjunção disso, começa primeiro pelo autoconhecimento. E conhecer dois lados nossos. E tem muitas maneiras de conhecer esses dois lados. Onde estão as nossas forças e onde estão as nossas fraquezas. Onde estão aspectos da nossa personalidade que, vamos dizer, são saudáveis e aspectos da nossa personalidade que não são. E nesse conhecimento, além da personalidade, eu tenho que trabalhar também as competências. Que tipo de habilidades e competências que efetivamente eu tenho? Porque uma coisa é o que eu acho que eu tenho. Aí até aparecer alguém que mostra para você não é tão bom quanto você pensava. Então, às vezes, a gente tem uma autoimagem ou um autoentendimento equivocado sobre a gente. Então, uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que a realidade mostra. Então, as competências são importantes de serem mapeadas para que você possa o quê? Ver onde eu tenho oportunidades e onde eu tenho que potencializar aquilo que eu sou. Tem um monte de gente que tem um potencial absurdo, mas que não sabe, não conhece. A partir do momento que você tem essa leitura, você tem condição de quê? De avançar. Então, como que eu consigo entender um outro? Quando eu consigo entender a mim. No fim das contas, nós temos projeções o tempo inteiro. A nossa vida ela é feita de projeções, as nossas relações são espelhos de nós mesmos, todo o tempo. E essas disfunções, elas nos ensinam mais do que a gente possa imaginar. E muitas vezes os seres humanos não querem aprender com isso. Como é que pode liderar o outro se você não consegue liderar você? Se você não consegue olhar para você e ver o que eu tenho de bom, que eu posso potencializar, e o que eu não tenho, que é legal, que não é legal e que eu preciso melhorar ou que eu vou ter que conviver. Porque às vezes tem aspectos seus que você não vai conseguir, vamos dizer assim, mudar, mas você pode conviver, pode suavizar, ou mesmo até, eu digo, anestesiar. Vou dar um exemplo para você. Tinha um conhecido que ele era gerente, não era das pessoas mais organizadas, não era muito ligado à planilha, mas ele tinha uma habilidade de visão estratégica, lidar com pessoas, extraordinário. E ele tinha uma secretária. O que aconteceu? Ele colocou a secretária e um assistente dele com essas competências para quê? Para suprir essa deficiência dele. Isso é inteligência. Eu não tenho que ser o super-homem, ou a super-mulher, ou super qualquer coisa. Eu tenho que ser o quê? Inteligente para saber potencializar o que eu tenho, minimizar o que eu não tenho e compor com aquilo que eu tenho. Isso tudo começa pelo autoconhecimento. Então, a premissa básica de toda e qualquer pessoa que estiver numa posição de liderança, se ela quer desenvolver a inteligência emocional, começa pelo autoconhecimento. Sem isso, não tem como de você avançar para frente. E à medida que você realmente começa a se conhecer, você tem condição de conhecer melhor o outro. Você tem condição de ouvir o outro. Você tem condição de prestar atenção ao outro. E aí você vai ver no outro que, assim como você, somos todos seres de luz e somos todos seres de sombras. Aspectos positivos e negativos da nossa estrutura. E estas coisas, inevitavelmente, estão em todas as pessoas. E a gente passa a olhar as pessoas com um olhar mais humano, um olhar mais sensível. Um olhar que te traz a capacidade de interagir com a pessoa, de ajudá-la, de promovê-la e às vezes até de realocá-la. Quando a gente fala de liderança, essa pessoa não está num bom momento, não está numa boa posição, essa pessoa não deveria estar aqui, ela está sofrendo, e aí sim você precisa tomar decisões, às vezes até mais duras com as pessoas, mas você faz isso com amor, você faz isso com empatia, você faz isso com inteligência. Então, ou seja, esse para mim é um dos pontos mais importantes da inteligência emocional da liderança. É a capacidade que a gente tem de perceber a gente e de aprender a ser sensível com o outro. Quando a gente tem essas duas coisas já desenvolvidas ou mais trabalhadas, muitas das decisões elas se tornam mais sábias. Muito mais sábias.
E a sabedoria, ela vem de uma maneira natural. Ninguém ensinou. Isso vem. Por quê? Porque a gente fica mais sensível. Só que isso não é um botão que aperta. Não é uma coisa que você vem e fala assim, vem cá, você vai aprender isso agora, eu quero colocar um chip na minha cabeça e eu quero já... Não, você tem que ter paciência para seguir o caminho dessa autodescoberta. E esse caminho, ele tem momentos bons e momentos ruins. Quando a gente vê coisa nossa que não é legal, isso não traz um bom sentimento, né? É natural, mas a gente tem que entender que é isso que nos faz evoluir.